Fala galera, começando mais um Breedercast, o podcast da Breeder Educação. Mais um episódio e hoje tendo a honra de receber aqui a Letícia Carrer. E eu tenho um papo com certeza muito legal, falando sobre empreendedorismo, falando sobre suas iniciativas no empreendedorismo, sobre a empresa. Então mais um conteúdo para trazer aqui, para agregar para você que é empresário, empresária. Então, primeira coisa, já vamos começar pedindo aquele serviço, né? Então, se você não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa a notificação para receber toda vez que nós tivermos novos episódios. Então, antes de apresentar, já deixa eu dar as boas-vindas. Obrigado pela tua presença, seja muito bem-vinda ao Breedercast. Eu que agradeço, fiquei muito feliz com o convite. Eu adoro escutar a história de outras empreendedoras, então contar a minha é sempre um privilégio. Que legal. Deixa eu fazer a apresentação correta aqui, né? Então, Letícia Sartori Carrer. Carrer se pronuncia? Carrer. Ah, boa. É fundadora da Reiskin. Reiskin é uma marca de cosméticos gaúcha que nasceu com o propósito de simplificar o autocuidado, natural de Bento Gonçalves. Bento Gonçalves, a terra de um grande amigo meu, de colega de faculdade. Como é que ele se chama? Bento. Ele virou o Bento na faculdade. O problema é quando eu vou para Bento falar com ele, porque daí todo mundo é Bento, né? Aí fica meio complicado. Letícia se formou em Direito. Olha só, Direito, né? Foi lá, largou Direito para aprender, vamos entender sobre isso também, né? E atuou como advogada antes de realizar uma transição de carreira e empreender no segmento de beleza. Desde 2020, lidera a construção de uma marca independente com foco em fórmulas eficazes que entregam mais benefícios em menos etapas. Isso Opa, aí. Vamos entender como é isso. Agora a apresentação formal feita, me conta um pouquinho como é que foi essa trajetória. Já na apresentação aqui já surge essa, opa, como assim, né? Uma advogada, pessoa formada em Direito, já fez a transição. Me conta um pouquinho sobre essa tua jornada, essa tua história. Com certeza. Então, eu falo que eu sou natural de Bento Gonçalves. Eu nasci em Bento Gonçalves, mas eu vivi a vida toda em Garibaldi, tá? Tá. Então, eu nasci em Garibaldi, morei até os 17 anos lá e vim para Porto Alegre para estudar. Me formei em Direito na Fundação do Ministério Público. E eu acho que Direito tem aquelas coisas, né? Falam que quando a pessoa não tem muita certeza do que fazer, ela faz Direito. Vai pro Direito. Vai pro Direito. Mas eu sempre tive dentro de mim que eu queria empreender, ter alguma coisa. Até no último final de semana eu conversava com a minha família e eles lembravam que quando eu era pequena eu fazia pulseira de miçanga e ia vender na cerca da minha casa, para quem passava na rua. Então, assim, sempre teve dentro de mim essa vontade de... Sabe que eu e 2 primos montamos uma empresa uma vez que era a Fafeti. Era Fábio, Fernando e Thiago. Criatividade, não? Criatividade, né? Nós vendíamos miçanga. Um dia vendemos vendia pra família, né? E eu lembro que um dia eu fiquei muito chateado. Que eu abri uma gaveta lá em casa e eu vi a pulseira que minha mãe tinha comprado jogada numa gaveta. Falei, ela não tá usando. Sacanagem. Não, mas nesse período é muito criativo, né? Tudo que tem gente que faz coisas de comida pra vender, de tudo. E aí, na minha adolescência, então, já na época das festas, eu já era aqui, vendia ingresso de festa. Então, sempre tive essa coisa de empreender mesmo, sabe? E eu sou de uma família de empreendedores, né? Meu pai é um grande empresário que eu admiro muito. Que eu tenho a sorte de ter ele como meu mentor, né, e de poder tirar sempre dúvidas e trocar ideias, então tenho esse privilégio. E a minha mãe é psicóloga, mas ela já teve uma loja de roupas, então ela também já foi para esse lado uma época. E a minha madrasta que tu conheceu, que na verdade ela é minha segunda mãe, né, não gosto de falar madrasta, ela tem uma imobiliária em Bento Gonçalves, então também é empresária. E quando eu acho que tu vive nesse meio, pega o gosto, né? Dá vontade o mosquitinho de ir pra esse lado. Morde. Exato, exatamente. Então, me formei em Direito, advoguei na área tributária por alguns anos, mas eu sempre tive isso dentro de mim, que eu queria criar alguma coisa. E aí foi em 2020, na pandemia, que deu esse boom do skincare, né? No caso, talvez tu não saiba.
Mas as pessoas ficaram mais em casa, então estavam usando menos maquiagem, estavam se falando mais sobre skincare. E todas as marcas que já existiam de skincare, tu entrava no site e parecia que tu ficava perdido de tanta opção que tinha pra comprar. Tu não sabia o que tu precisava, parecia que tu tinha que gastar horrores, né? E conversando muito com as pessoas, eu vejo que ainda existem 2 nichos, assim. Algumas mulheres que são muito consumistas, que têm muitos produtos, mas que não usam nem metade, né? E de outro lado, pessoas que não cuidam da pele por preguiça, falta de tempo, ou porque acham que vão gastar demais com os produtos. Então, com a Reskin, eu quero pegar bem esses nichos, né? Porque a ideia da marca, então, são produtos multifuncionais que tenham mais benefícios em menos etapas. Então, cada produto, tu resolve mais de uma solução, né? Então, vou te dar um exemplo do nosso mousse de limpeza facial, que ele tira a maquiagem, tira o protetor solar, deixa a pele limpa. Então, já pula aquela etapa do demaquilante, por exemplo. E ele ainda tem ácido hialurônico, então ele hidrata. Então, todos os produtos foram pensados para ter mais de um benefício. Legal. Então, muito olhando de fora, assim, uma essência, além de ser, ou seja, menos etapa, a pessoa acaba economizando tempo. Exatamente. Provavelmente financeiramente, Com certeza. né? E no final das contas tem um resultado... É pra pessoa melhor. começar a cuidar da pele sem desculpas, né? Porque hoje, como a gente estava falando antes até de começar o podcast, as pessoas estão se cuidando mais, tanto na alimentação, nos cuidados, né? Cada vez mais as pessoas estão mais conscientes disso. E é pra facilitar a vida, né? Porque hoje a vida é tão corrida, a gente tá sempre pra cima e pra baixo. Eu sou uma pessoa que viaja bastante também. Então, preciso de pouca coisa que solucione o problema, né? Então, essa é a ideia. E um outro diferencial também da marca é que os produtos todos são veganos, sem testes em animais, sem parabenos, petrolatos, corantes. Que esses agentes, eles são nocivos para a pele, né? Causam irritações. Então, é para poderem ser... Pode ser usados por adolescentes, gestantes, tentantes. Como é que foi essa transição? Esse momento de vou sair, né, da advocacia, pô, agora eu vou para cá. Como é que foi? Gosto muito de entender como que as pessoas pensam, né? Porque eu penso o seguinte, que se eu te perguntar somente como você faz isso, ok. Se eu precisar fazer essa outra coisa, eu vou ter que te perguntar de novo. Porque quando a gente conversa muito na ação, no comportamento, ela é muito, né, dependente. Agora, quando eu entendo o pensamento, ele fica, pensou assim. Quando a gente entende o princípio, eu gosto muito dos princípios, né, porque ele nos faz pensar sobre, e aí tem um grande guia. Como é que foi, né, feito essa contextualização, esse momento? Mati, o que tu pensou, o que tu viu, como é que foi tomar essa decisão, como é que foi esse momento aí de transição? Então, a vontade sempre existiu, né? Eu só não sabia em que nicho que eu gostaria de empreender, tinha toda essa dúvida. E eu sou muito do antes feito do que perfeito, né? Nunca vai ter um momento ideal, que tudo vai estar harmonizando para que dê certo. Então, eu acho que tu tem que criar esse momento, né? Eu não larguei a advocacia de primeiro, eu fiquei muito tempo advogando no escritório junto com a marca, tá? Acho que eu fiquei uns 2 anos nessa de conciliar as duas coisas. E não me arrependo também, porque aí também eu não tinha aquele peso de tem que fazer dar certo logo, preciso tirar dinheiro da marca, sabe? Então, eu acho que tudo que tu faz, assim, sem esse peso, dá mais certo. Mas, então, foi tocando direto as duas partes, né? Direito
E aí a marca. Isso. Fazendo essa... Isso, exatamente. Até que eu vi que, então, ela estava me demandando bastante tempo e que eu precisei, então, deixar do fazer escritório. A migração. Fazer a migração total. Tu comentou, né, sobre a questão do momento perfeito, né, e tudo mais. Me lembrou muito de um livro, que é... Eu posso estar distorcendo, né, errando o título, mas é A Boa Sorte. Uma coisa assim. Então, é um livrinho bem pequenininho que fala sobre isso, né? Que fala sobre o momento, enquanto alguma, né? Se passa uma história entre dois personagens que encaram a mesma situação de forma diferente. Enquanto um ele encara como as condições não estão propensas não dá. Eu li há muito tempo, então eu tô... Conforme eu vou falando, vai saindo até poeira, de tanto tempo faz que eu li, né? Mas trazendo justamente, enquanto um diz assim, aqui ele vai plantar uma planta aqui, não, mas aqui não tem o terreno, aqui não comporta esse tipo de planta, não dá para plantar. Enquanto o outro vai, bom, esse terreno não comporta. O que eu vou fazer para esse terreno comportar? Aqui não tem... irrigação, não tem água suficiente. Quando diz, não dá para botar, porque não tem água, e para essa planta precisa de água. O outro vai lá e diz, não, mas aqui então não tem água. Como é que eu vou fazer para que tenha água para que essa planta dê certo? Visão, né? E tudo isso é uma forma de mentalidade, né? De encarar isso. As condições, né? Tu trouxe muito bem, as condições perfeitas. Bom, se for esperar, né? Não sei se dia iria encontrar, né? Exato. E se compara as nossas embalagens no início, imagina, não tinha isso de, vou ir atrás de um designer topíssimo que vai fazer as embalagens. A gente que fez no Canva, sabe? Adesivo. Então, foi do jeito que dava pra ser, né? Mas o importante é que foi, e assim, a pessoa só se arrepende se ela não começa, né? Então, o meu maior arrependimento talvez é não ter começado antes, só isso. E esse fica sempre, algo que eu sempre falo, quando eu conto a trajetória da Riskin também, é isso, de amanhã tu vai achar tarde já. Então, eu sempre incentivo as pessoas a começarem do jeito que dá, né? E colocarem, porque uma ideia é só uma ideia, até que ela seja executada, né? Sabe que, tu falando isso, eu tive, faz 15 dias, preparando uma aula para uma empresa, um cliente, né? Inclusive, nesse final de semana tem mais uma. Devo falar aqui que o cliente Dev Master, né? Espero que tenha alguém assistindo, né? Eu vou mandar para vocês. E é um cliente que todo ano faz treinamentos, né? Cursos conosco, né? E aí, para preparar esse material, eu olhei. Eu também não tenho uma memória, assim, de elefante para lembrar de todos os detalhes. Falei, deixa eu olhar o que foi o ano passado. Não sobrepor, não, né? Ou poder construir em cima disso, tudo mais, né? E aí eu olhei as aulas, assim, que foram muito legal. O pessoal adorou, tanto que voltou, né? Renovou. E eu olhei, meu Deus do céu, como tá muito melhor agora. Mas é exatamente isso. Eu acho que eu acho que o problema é quando tu olha para trás e tu não vê evolução. Esse é o problema. O problema não é começar, e às vezes vai começar, mas não foi o melhor. Não foi o melhor, beleza, mas começou. O problema é quando tu olha pra trás, tá igual. Tá igual, ou tá piorando. Né? Então assim, beleza. Até aquela vergonhinha, sei lá, vai fazer um vídeo no Instagram, no YouTube, o que for, se não sentir vergonha de lá atrás, cara, é sinal que você tá no mesmo nível. Então, cara, é bom que olhar, nossa, então, o crescimento vem isso, com os aprendizados, né, da trajetória. A gente tá vendo até alguns autores falando de livros, né, comentando sobre isso, que assim, cara, porque o livro, eu nunca tinha pensado sobre isso, né, a pessoa foi lá e escreveu um livro, e tem livros que se vendem por 50, 100 anos, tá, eu vou pegar uns menores, daqui a pouco são 10 anos, só que 10 anos, aquela pessoa que escreveu, ela já é completamente outra pessoa. Exato. E a pessoa vai lá e lê o próprio livro que escreveu, e ela mesma discorda de si mesma, ou não já é completamente diferente. Isso faz parte, né? Muito, com certeza. Com certeza. Sabe que quando eu comecei a ser convidada para contar um pouco sobre a trajetória da Riskin e tudo mais,
Óbvio que dá medo, né? Eu sou bem desinibida, não tenho vergonha, né? Mas, é claro que dá esse receio de tu começar a contar, enfim, falar em público, etc. Então, eu comecei a escutar alguns podcasts, né? Pra perder esse receio, esse medo. E em todos, não negue palco. É com a trajetória, com tu fazendo e desfazendo, que tu vai aprendendo e vai melhorando. E foi o que tu falou até da tua palestra, né? Que cada vez que tu vai adaptando e vai modificando até é um aprendizado, né? O Roberto fez 2018, acho que foi 18 ou 19. A primeira. Fiz um curso com o Roberto Chiniachik. Eu não sei se o Roberto tá ainda fazendo os cursos, porque ele meio que passou o bastão pro filho. Ele já tava fazendo nessa época, né? E o Roberto foi por muito tempo o palestrante mais famoso do país, o mais bem pago e etc. E lá ele falou algumas coisas que me marcaram muito. Ele disse uma coisa que ele disse assim, em palestra, né? Tipo, ele disse, o profissional treina, o amador improvisa. Tu quer ser profissional, tu treina. E tu só vai ficar bom a partir da 50 palestras que tu der, igual. Porque daí tu torna, aquilo que ele estava falando antes, você torna aquilo que tu já fez repetidas vezes parecer um improviso, mas não, foi treinado exaustivamente. Pra ser, né? Treinado exaustivamente. E é isso, só com a repetição, só com né? Tanto que isso é até um dos valores, né, que dentro da Breeder, né, recentemente estava repassando eles, de uma coisa muito simples, que é a repetição. Repetição. A gente fica bom com a repetição, repetição. Com certeza. Então... Até virar um hábito, né? Até virar um hábito. Tudo isso. Exatamente. Qual que é a visão de futuro da Reiskin? Onde que tu vê ela? Onde é que tu está caminhando? Onde é que tu quer chegar? Sabe que olhar a trajetória da Reiskin, tem diversos erros e acertos, né? Como todas as trajetórias. Então, a gente já teve alguns focos diferentes. Por exemplo, a gente já esteve em redes de farmácia, né? A Reiskin começou do zero como online, né? Venda online, entrega para todo o Brasil. E aí depois fomos o foco era redes grandes. Então, a gente entrou na rede de farmácias Unimed, na rede de farmácia São João. Mas, como um aprendizado que foi para a Reiskin, foi que talvez o momento em que a gente entrou nessas redes não foi o correto. Porque quando tu vai numa farmácia, tu compra uma marca que, de repente, tu não conhece para provar, normalmente tu vai no que tu já conhece, né? Então, eu acredito que a gente pulou uma etapa essa, né? E tá em grandes redes, não adianta, a tua margem fica muito pequena, as exigências, né? E para uma marca pequena, às vezes, colocando na ponta do papel, não é tão válido, né? Então, foi que eu comecei a rever a trajetória. Tá, mas então se a pessoa... O que vai fazer ela entrar lá e comprar o produto, né? Quem é que indica para ela? Foi aí que a gente começou a ir atrás das pessoas que indicam. São as pessoas que fazem limpas de pele, as dermatos, as clínicas estéticas, né? Porque com essa pesquisa de quem é que te indica, tu compra da onde os teus produtos, né? Grande parte das mulheres é indicação de pessoas que cuidam da pele, que elas confiam. Então, foi aí que, até para simplificar ainda mais, né, a rotina, a logística, a pessoa vai fazer um procedimento, vai fazer a sua limpa de pele e ela já tem os produtos para usar em casa. Então, hoje o foco da Reiskin, e foi onde ela começou a andar ainda mais, foi ir nessas clínicas de estética, profissionais que trabalham com beleza. Então, facilita, aumenta o faturamento delas também. Porque então elas fazem procedimento e elas já têm o kit da Reiskin para vender para essa cliente fazer o uso em casa, de home care. E como são poucos produtos, é ainda mais fácil, né, da cliente, da paciente querer usar, porque é uma rotina básica, né? Então, o foco da Reiskin é expandir ainda mais. A gente, com profissionais, estamos no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. Mas a ideia é que tenha mais revendedoras, assim, de clínicas pelos outros estados. Legal. E
também a partir do momento que, olhando assim, pelo aspecto de negócio, né? A partir do momento tu leva ele para a pessoa, né? Que tá ali fazendo os procedimentos e tudo mais, tu consegue ter uma margem maior tanto para a empresa quanto para a pessoa que está ali agregar, aquilo ser mais importante. Todo ela mundo consegue sai ganhando, né? E no início, né? No momento inicial, a gente sabe o quanto é importante caixa, né? Exato. A margem. O que tu tira como lição dessa, que tu comentou, né? Desse erro, vamos dizer por assim, né? Fala erro também, eu acho que às vezes o pessoal dá muito peso pra erro, né? Porque assim, ai meu Deus, errar, se tu empreende, tu mais erra. Com certeza. Eu falo por mim, mais erro do que acerto. Mas quando acertar, a gente vai acertando e construindo. E não tem que ter muito... Se tiver muito receio de errar, eu acho que nem se cria nesse ambiente que é super desafiador, né? Esse erro estratégico, assim, o que tu tira como lição, assim, o que tu aprendeu dele? Sabe que eu sou muito humilde na minha trajetória, tá? Eu quero aprender com os erros mesmo. E eu vejo essa decisão de sair das redes de farmácia, porque foi uma decisão sair, né? Algo que eu tive que deixar a vaidade de lado. Porque é outra coisa tu falar que a tua marca está nas redes de farmácia, né? Só que no caixa não estava sendo tão bom assim. Então, às vezes, tu vê o que é mais saudável para a empresa e deixar um pouco, né, a vaidade, esse ego de lado. Pô, que legal. Baita lição. Isso tu falando me remete a muitas coisas. Muitas coisas. E às vezes, realmente, né, às vezes parece que... Eu já vi muito isso acontecer, tá? Por isso que eu tô me fazendo pensar bastante, né? De às vezes... para poder encher a boca que tem, seja em diversos segmentos e tal, só que no final das contas, como é que tá lá dentro? Só o dono do negócio sabe como tá lá dentro, né? Então, quanto que o externo, né, é tão importante quanto o interno, né? Às vezes tá sofrendo, sangrando ali, né? É um balanço a ser feito, né? Que é que nem muitas vezes... métricas, quando a gente olha métricas de vaidade, às vezes, num negócio, né? Às vezes, vou olhar só para um faturamento, mas depende. Você pode faturar muito, mas no final das contas... Exato. Né, sobra no final, e a empresa precisa o quê? Precisa de dinheiro para crescer, não tem jeito, né? Precisa ter ali. Legal. E algo que eu vejo também como algo benéfico, eu gosto de ter esse contato com a cliente, a consumidora, sabe? De entender, de ver que ela recompra o produto. Então, eu comecei a participar de muitas feiras também. E é muito legal esse contato com as pessoas, com os clientes. Ver como tu transforma a rotina da pessoa, né? Ela não cuidava da pele e agora achou um jeito fácil e prático, então começou a usar os produtos. Então, a gente tem alto índice de recompra, isso é muito importante também, né? Mostra que a gente tem muita qualidade nos produtos e no que a gente entrega. Então, até pela felicidade e ver que tu tá no caminho certo, né? Eu acho que isso é algo muito gratificante que vale bastante. Eu acho que como donos de negócio, empresários e etc., eu sempre falo isso quando tem oportunidade, a gente tem um privilégio. Tem um monte de desvantagens, um monte de desafios, mas também tem um privilégio. Eu acho que o principal privilégio é criar um negócio, criar uma empresa que satisfaça primeiro a mim e que depois eu vou atrair, inclusive quando a empresa vai crescendo, atraindo pessoas que se conectam a isso. Do que simplesmente, eu vou fazer tal coisa, eu nem gosto de fazer isso, nem acredito muito nisso, mas eu vou fazer e etc. Eu vou ter muito mais dificuldades, às vezes, em engajar pessoas naquilo, enfim, etc. Né? Sendo os desafios bem particulares, mas quando a gente constrói algo do zero, a gente tem esse benefício, né, de assim, beleza, o que faz muito sentido para mim, o que me conecta, né, conectar, a gente tava conversando antes, né, mesmo, né, tava contando de um case ali, de uma empresa que também é a mesma coisa, às vezes com as oportunidades, né, de mercado aparecendo, a gente pode se desviar do nosso propósito, nosso objetivo como empresa, né, mas como, né, tendo poder
ali, né, com a caneta na mão, a gente pode redirecionar isso. Isso eu acredito particularmente que é um privilégio. Com certeza. Né? Porque às vezes se a gente vai trabalhar numa empresa, de alguém, a gente não tem ou se adapta àquela cultura, aquele formato, ou não dá. Mas quando a gente pode trazer isso, traz muito mais verdade, muito mais congruência, muito mais felicidade, né? Que tu trouxe, né? Essa questão de satisfação de estar fazendo aquilo, né? Bem isso. Até porque isso é algo que eu sempre tive, então, querer empreender por isso, né? Tu deixar um legado, tu criar algo que é teu, sabe? Que leva os teus princípios, os teus propósitos, enfim. E eu acho muito... a vida é só uma, né? Eu sempre penso nisso. Essa é a tua chance. Essa é a tua oportunidade. Então, querer empreender e ter algo meu, né? É deixar uma marca no mundo de algo que eu criei, que eu batalhei, que eu fiz acontecer. Então, que tu tem também, né? O que era pra ti? Tu comentou, né, antes que todas as pessoas que estavam em tua volta ou empreendi, ou tiveram algumas iniciativas em paralelo. Não sei se tu falou, não. Tu tem irmãos? Eu tenho uma irmã mais nova. Tem uma irmã mais nova. Nós temos 10 anos de diferença, então ela tá cursando medicina. Eu lembro que eu conversei com o teu pai no evento que nós tivemos em Garibaldi, ele comentou. Tá, beleza, estava junto nesse ambiente. Ao viver, né, ser criada nesse ambiente, que sempre tinha a questão de negócios envolvidas, assim, primeiro, como foi e quais foram as lições que tu tirou disso, né? Porque certamente, por mais estar nesse ambiente, tem as lições positivas e negativas, né? Todo bônus existe um ônus, né? O outro lado da moeda. Como foi e quais foram as lições que tu foi observando, percebendo, entendendo, vantagens, desvantagens ao estar nesse ambiente? Sabe que eu escutei, então, a vida inteira. Meu pai sempre foi muito aberto, então ele divide com a gente os desafios, né? Todos os problemas que são inúmeros, que são inimagináveis. E então eu sempre tive esse lado, né, da dificuldade do empreendedorismo, né? Mas o bom da minha família é que eles sempre me deixaram muito abertos e livres para que eu pudesse escolher o meu caminho, né? Fui incentivada a seguir a área do direito, tá? Mas sempre livre para eu fazer as minhas escolhas. E algo que me marcou muito foi quando eu visitei o frigorífico Nicolini, tá? E eu escutei e conversei com algumas pessoas de como o trabalho tinha mudado a vida dessas pessoas. Então, eu vi como algo tão gratificante, sabe? Algo que... Então, meu pai trabalhava em algo tão nobre, de poder mudar a vida das pessoas. E acho que isso me incentivou muito. Que legal. Né? Legal. E às vezes eu sinto que, óbvio, eu sou muito privilegiada, né? Mas eu gosto de sair da minha bolha também e ver o mundo, porque aí tu fica ainda mais grato por tudo que tu tem, por todas as oportunidades, né? Então... Que legal, né? Ver olhar para esse aspecto, né? Eu lembro há muitos anos atrás, lembrando assim, acho que foi 2015, 2016, eu ainda trabalhava na engenharia, numa empresa de Curitiba. E eu lembro do dono, né, no final do ano e tal, fazer algum discurso, e ele falando, tipo assim, emocionado lá, falando que como que era legal quando ele via um funcionário trocando de carro. Como ele via, tipo, a pessoa conseguiu comprar um apartamento. Me parece que bastante, sabe, na época ele tem uns 200 funcionários em torno disso, né? E eu lembro que ao ouvir isso, claro, tinha pessoas ao redor que até falavam assim, vai tá besteira, baboseira. Aquele negócio que muitas vezes, infelizmente, é uma visão que transmitida e que foi transmitida para a população de que às vezes o empresário é o vilão, né, da história. Exato. Né? Ele que suga o trabalho das pessoas. Mas aquilo para mim bateu muito, né? Porque eu já tinha, até naquela época, tido algumas iniciativas de empreender e não dado certo. E sempre tive também a vontade de, né? Mas quando ele fala aquilo bateu muito em mim, né? Assim, isso deve ser realmente muito gratificante, né? Tu olhar, ver que
As pessoas estão crescendo porque não é que necessariamente tu tá fazendo aquilo, mas tu tá dando um canal, né? Exato. Proporcionando um caminho, né? Para que aquilo aconteça. E naturalmente justo que a pessoa tenha sua recompensa, né? Daquilo, né? O impacto disso, né? Que acaba gerando. Exatamente. Tu consegue mudar a vida de muitas pessoas, né? Então, isso o empreender tem dessas. E outra coisa que me deixa muito feliz, assim, e que me deixa muito grata é conectar pessoas. Então, a confraria Elas por Elas, que eu te comentei, é uma confraria que a gente tem aqui em Porto Alegre de mulheres empreendedoras. Eu ver as conexões que as pessoas fazem através dessa oportunidade, né, desse encontro, isso é muito gratificante, né? Então, tantas pessoas que geram negócios entre si, e se conectam. Então, esse também é um meio muito, muito nobre. E hoje, nós estávamos conversando antes, né? Por uma coincidência, né? Tem gente que diz que não acredita em coincidência, né? Olha aí, viu? Nós, não é o dia que está indo ao ar, né? Nossa gravação hoje é justamente o dia do empreendedorismo feminino. Né? Estamos aqui gravando o dia do empreendedorismo, que inclusive tem um evento acontecendo, né? Hoje sobre isso. Então, que legal poder dar voz a isso, né? Voz ao empreendedorismo feminino, né? Uma iniciativa, uma força muito, muito grande, né? E que bom, né? Que bom, mas sabe o quanto que também, né? Mulheres têm alguns desafios a mais, né, do que nós homens, e ter a possibilidade disso também é a possibilidade de libertação, né? E eu conheço várias pessoas que proporcionam isso, e o quanto que isso é importante, né? Principalmente, e muitas pessoas que eu conecto a questão de, principalmente que estão já na questão de maternidade, que é algo que é bem ou mal, tem certas coisas que só a mulher pode fazer ali, principalmente nos momentos iniciais, né? E o quanto que isso exige uma força, o quanto que isso exige uma flexibilidade que muitas vezes não se tem das instituições, né, das organizações, das empresas, com esse tipo de momento. E muitas vezes o empreendedorismo é a via de uma libertação, né, de poder conciliar diversos interesses, né, e conseguir realizar o próprio sonho, né? Porque não tem porquê, né? Às vezes tá matando o sonho, né? Então eu acho muito legal essas iniciativas fundamentais, né? Inclusive, né? E até muitas mulheres, justamente para tentar conciliar todos esses copinhos, né? Que a gente segura, o empreender, ele te dá essa possibilidade de tu ter um pouco mais de flexibilidade. Tu trabalha muito mais, né? Mas tu consegue ter um pouco de flexibilidade de horários, de local. Então, acho que esse é um meio, né, que as mulheres conseguiram achar para conseguir organizar tudo. O que tu acha, assim, mas falando disso, sabendo que hoje tu empreende, né? Mulher que empreende, tem sua empresa e tudo mais. O que tu entende que para ti é um mito sobre empreender? Seja ele positivo ou negativo. Assim, a pessoa que tá de fora, ela olha, eu vou empreender, porque quando eu for empreender, eu vou ter esse pacote completo aqui ou de vantagens ou de desvantagens ao trocar um trabalho informal, numa empresa, um CLT, para empreender, e que quando chega na tua visão, empreender, isso não é bem assim. Coisas que às vezes a pessoa pode estar tendo uma percepção errada do que é empreender. Não sei se você nunca parou a pensar isso, mas na tua experiência, o que pra ti, por exemplo, antes e agora, tu diz assim, cara, eu achava que era uma coisa, agora ela é um pouquinho diferente. Olha, eu acho, a primeira coisa que me veio na cabeça é algo que eu até pensei sobre isso ontem. Quando a gente olha até o outro, fez um evento, vendeu muito, meu Deus do céu, conseguiu, rico. Não sabe todas as coisas, os custos que tem, né, envolvidos com isso. Meu Deus do céu, é muita coisa, coisas que a pessoa nem imagina. Ontem, então, a gente teve um evento de lançamento de uma collab, né, nova que criamos, junto com a Vitória Beis-Narras, que é uma amiga minha de muitos anos. E sempre quando eu penso em uma pessoa elegante, perfumada, eu pensava nela.
E eu sempre quis ter uma linha que fosse mais com uma fragrância exclusiva, sabe? Então eu pensei muito nela. A gente tá há muito tempo desenvolvendo esses produtos e lançamos ontem num evento. Então o evento foi um sucesso, graças a Deus deu tudo certo, tá? Mas aí eu fico pensando, a pessoa que olhou de fora o evento pensou, ai, olha, vendeu tudo isso, deve estar, né? Não sabe todos os custos que envolvem. Vai pra Paris amanhã. Exato. O próprio evento, o custo de toda a logística dos produtos. Então, eu acho que esse é o maior mito, né? Que a pessoa acha, vendeu, ganhou esse dinheiro, né? Não sabe tudo que está envolvido por trás. Simplificação. Eu acho que eu traria aí dentro disso, trouxe uma simplificação. Simplificar demasiadamente, não é nem, né? Não dizer nem proposital, né? Mas assim, por desconhecimento mesmo, né? Assim, qualquer iniciativa. Eu costumo falar, né? Às vezes, assim, no negócio dos outros, todo mundo tem opinião. Né? Todo mundo é consultor do negócio alheio, né? É verdade. Mas quem nunca vai no restaurante vai assim, mas esses caras deviam botar no menu isso aqui. Isso aqui eles estão fazendo tá errado, isso aqui não sei o quê. Clássico, muito clássico, exatamente. De fora, né? Perceber tudo, né? Na tua visão, digo. Esse é até um exercício pra gente fazer, viu? Quando a gente vai opinar e criticar o trabalho dos outros, o restaurante dos outros, enfim, começar a se colocar no lugar dessas pessoas. E pensar em tudo que tem envolvido. Eu tive algumas lições ao longo da vida, né? Uma delas é que em várias situações, eu chegava, sei lá, vou pensar, tu tá fazendo uma ação lá na tua empresa. E eu olho e digo, meu Deus, por que ela tá fazendo isso? Que absurdo. Mas olha, onde é que já se viu ela fazer isso? Mas o que tem na cabeça dessa pessoa? Que idiota de fazer isso. E na maioria das vezes, o idiota era eu. Porque quando eu fui entender o que tinha por trás, eu não estava enxergando o que a outra pessoa estava enxergando. Então, a partir do momento, eu falei, cara, toda vez quando... Foi uma regra pra mim, assim, ó. Toda vez que eu acho que alguém tá fazendo uma idiotice, se pergunta, o que ela sabe que eu não sei? Né? O que ela tá vendo que eu não tô vendo? E vai atrás. Porque às vezes a gente fica enviesado, né? Nosso ambiente, a nossa bolha, ele falou antes, né? Nossa bolha, a gente fica enviesado, olhando as coisas pelo mesmo ponto de vista. E muitas oportunidades elas não estão no nosso ponto de vista, estão em lugares, são pontos cegos. Sim. Não estou enxergando, né? Mas estão ali. Então, olhar que às vezes a ação é somente consequência. Claro que existem ações que são, às vezes, sem ser pensadas, ações que realmente não têm nenhum fundamento, mas eu sempre botei esse benefício da dúvida para que eu possa aprender, para que eu possa ver e dizer, cara, tem coisas que vocês estão vendo que eu não estou vendo. Não, e isso em tudo na vida, né? Se colocar no lugar do outro. Porque a gente só tá olhando um lado da moeda, né? Nunca os dois. Às vezes, uma pessoa foi ruim no trânsito, qualquer coisa, né? Mas se ela não tá tendo um dia ruim, né? Tem em todas as áreas da vida, eu acho que é importante esse exercício. Com certeza, com certeza. Vou fazer mais uma pergunta, mas antes, vou fazer uma de João Kleber. Gente, não se inscreveu no canal? Se inscreve no nosso canal, ativa a notificação. Toda vez estamos trazendo aqui conteúdo para que você que empreenda, tenha seu negócio, consiga se inspirar, consiga aprender, consiga tirar insights que você possa implementar no seu negócio. Então, faz isso, você recebe a notificação de quando a gente tem nossos episódios indo ao ar. Para você que não conhece a Breeder Educação, nós somos uma empresa especialista em acelerar o desempenho de colaboradores e lideranças. Então, se você tem a sua empresa, tem os seus colaboradores, você quer que o desempenho deles eleve, a gente sabe que isso leva tempo. Então, nós aceleramos isso através de capacitações, desenvolvimento. Então, se você quer acelerar, chama a gente faz um diagnóstico aprofundado de como é que está a situação do time de vocês, propõe um plano e bora para cima para executar e acelerar essa galera. Leite, quais foram para ti nessa jornada
as maiores dificuldades como dona de negócio, como empresária? Bom, dificuldades, acho que tomar decisões, né, em diversas áreas que tu acaba tendo que tomar, sem saber se tu tá indo pro caminho certo, né, e decisões que têm alguns impactos. Então, acho que é essas dificuldades, assim. E uma grande dificuldade que eu estou enfrentando nesse momento é que eu moro em diversas cidades diferentes, né? Então, tá uma grande loucura isso. Eu vou dar um recado agora, então, para os meus amigos que me chamam de cigano. Mas que eu moro em uma por vez. Mas eu moro em uma por vez, olha aqui, ó. É verdade. A Leite mora em 3 simultâneas. Sabe que, então, a minha família fica em Garibaldi, né? A fábrica da Reiskin em Bento. Eu, há muitos anos, estou morando em Porto Alegre, mas agora me mudo para Pelotas, né? Então, Porto Alegre e Pelotas, estou tentando administrar esse meu fluxo. E assim vamos indo, né? Eu não tenho que reclamar, mas é difícil se adaptar, assim. Né? E essa questão de tomar uma decisão sem saber se é a decisão certa, sem saber se é o caminho certo. Duas coisas, né, em relação a isso. Tem algum momento marcante, alguma decisão que tu teve que tomar, que tu te lembra agora nesse momento? Cara, esse momento eu tive que tomar uma decisão, mas não sabia se era o caminho certo. Pra ver algo específico de algum momento. E segundo, nesses momentos, o que tu faz pra tomar uma boa decisão? Ou buscar tomar uma boa decisão, né? Sempre a gente toma uma boa decisão, mas o que tu faz, né? Quais são a tua forma de encarar nesses momentos pra tomar uma decisão? Assim, até esse é um lado de qual que é a importância da gente estar sempre se atualizando, escutando podcasts com a história de outros empreendedores. Eu adoro participar de eventos também de empreendedorismo, de tudo, porque tu vai ganhando bagagem, escutando os desafios das outras pessoas, né? Tendo ideias, insights e tudo mais. Então, quando eu tenho que decidir algo, até no dia a dia, assim, desde decisões mais básicas até outras, eu venho com essa minha bagagem, essa trajetória do que eu já escutei, do que deu certo, do que deu errado, né? Eu tenho uma grande rede de amigas empreendedoras e da minha família também, então costumo compartilhar, né? Para ver a opinião dos outros, porque às vezes eu tô enxergando de alguma forma que tem alguma outra saída, né? Que eu talvez não esteja vendo. Então, eu gosto. E eu sou, como eu já falei, sou bem humilde na minha trajetória. Eu sei que eu tô sempre errando e aprendendo. E o importante é estar aprendendo. Né? Legal. Então, consumir informação, estar num ambiente de suporte. Legal. O ambiente molda as pessoas, né? Então, com quem tu anda, o que tu te alimenta, onde tu frequenta. Acho que isso diz muito pro caminho que tu quer ir. E eu ouvi um tempo atrás, e para mim faz muito sentido, e eu acredito como sendo até então, né? Nada me provou pensar, até o momento, pensar o contrário disso. Então, até então é uma verdade. Até então, né? As verdades podem mudar ao longo do tempo, né? Que não existe problema novo. Todo problema que a gente enfrenta no negócio, alguém já passou por isso. A gente só precisa conectar com quem já passou isso. Com certeza. Né? Quem já passou por esse momento, entendeu? Opa, quais são as opções? E a gente não precisa, porque empreender é algo mais solitário, né? Então tu vai tomar muitas vezes decisões sozinhas, decisões onde que, enfim, tem que fazer e não tem muito com quem trocar, teoricamente, né? Tipo, dentro da organização, né? Eles não tem muito com quem trocar. Mas quanto mais a gente consegue conectar com outras pessoas, a gente pode estar nos conectando com pessoas que já passaram por uma situação igual ou parecida. E com base nisso, né, poder aprender. Ou seja, a gente não precisa passar por isso sozinho. Por isso eu acho tão importante ter grupos de empresários, tu ter esse apoio, sabe? Porque às vezes tu compartilha uma situação que tu tá vivendo e a pessoa já passou por isso, já tem a resposta, sabe?
Então, eu acho muito importante. É uma rede de apoio, uma troca, né? Poder construir junto, crescer junto, né? Porque quanto que atalha, né? Se for pensar, né? Eu gosto muito, a gente faz, né? Como Breeder Educação, a gente faz mentorias, tá? A gente entrega mentorias de liderança, mentoria estratégica para pessoas, etc. Diversas mentorias, mas como pessoa física, eu também gosto de fazer mentorias, ser mentorado. Por quê? Porque economiza tempo, né? Com certeza. Durante muitos... Para mim foi um grande... Bom, foram vários, né? Mas um dos grandes aprendizados foi esse, né? De, cara, não precisa achar a solução sozinho, né? Por que tem que achar sozinho? Eu tinha muito isso de, assim, não, cara, pra quê? Se a roda já tá inventada, não inventa a roda, só pergunta como é que faz a roda, né? Eu aprendi... Sabe que eu aprendi muito isso com a minha esposa? Porque ela pergunta bastante. Ela pergunta. Ao mesmo tempo que... E eu sempre... Não, eu vou lá e vou fazer sozinho. Por uma questão de perfil mesmo. Meu perfil é, cara, não, deixa que eu vou sozinho e eu faço e eu vou lá. E às vezes eu queria resolver todo o negócio sozinho. E quando eu via, ela olhava assim, ela só perguntava pra pessoa aqui e resolvia. Eu falei, porra, e eu querendo resolver sozinho, né? Porque são perfis diferentes, né? Pessoas diferentes. E claro, eu tô falando aqui, que é empresário, tem seu negócio. E pessoas que são diferentes tendem a ser mais desafiadores a gente lidar. Qualquer pessoa é diferente, né? É mais fácil a gente lidar com os amigos que são parecidos, pessoas que a gente pensa parecido. É muito mais fácil lidar. Agora, o diferente, às vezes a gente... né? Às vezes a gente não concorda. Às vezes a gente acha, não, faz assim. Só que é com o diferente que a gente aprende. Com certeza. Tá, e me conta mais como que é essas tuas mentorias. É em grupo, é individual? Como que vocês atuam? As mentorias, elas são individuais. Não, o trabalho que vocês fazem com as equipes. Trabalho com a equipe. A gente tem, dentro da Breeder, a gente tem as soluções que chamamos soluções de prateleira. Prateleira é, quem vai reskin tá lá na farmácia, né? Vai lá, comprou, passou ali, pagou. Então nós temos alguns cursos, alguns treinamentos que eles são de prateleira, no sentido que ele é aberto ao público. Quem quiser se inscrever, se inscreve e faz. Curso de liderança, treinamento de inteligência emocional. Online. A gente faz presencial. Os treinamentos, principalmente presencial. A gente até faz online também, mas mais presencial. Então a pessoa vai lá e a inteligência emocional, ela vai lá, né, consulta as datas e tal, fechando, ela vai lá e se inscreve. A maior parte do nosso trabalho são trabalhos personalizados para empresas. Então, que é um trabalho que, vamos dizer assim, hoje é 80%, 90%, né? Que a gente faz, que são os trabalhos de justamente entender qual é o estágio atual da empresa. Como que a empresa está, como é que as pessoas, né? Quais são os desafios relacionados a pessoas ali dentro. Com base nisso, a gente monta um programa para desenvolver aquelas pessoas ali dentro. Então, dentro desse programa, né, dentro do diagnóstico, vai apontar lá se é melhor desenvolver liderança, se é melhor desenvolver a equipe, ambos, o que vai ser desenvolvido, de que forma. Então, a gente cria todo um plano para desenvolver. E a gente vai lá e executa. Então, isso a gente faz ou dentro da empresa, ou a empresa vem até nós. Então, hoje nós temos um espaço físico em Guaporé, que daí é um espaço onde que as empresas podem ir lá fazer, mas nós atendemos Porto Alegre, Cachoeirinha, né? Então mais focados, mas a gente atende o país inteiro, né? Vai até a empresa e lá a gente executa os planos de capacitação e depois vai monitorando os resultados. Né? Então é um plano bem personalizado, né? Então isso... Bem importante, né? Porque as empresas são diferentes, né? Então a solução tem que ser diferente também. Cada empresa tem seu desafio. Não, e é o que estamos falando até agora, né? Eu acho que com cada empresa diferente que tu trabalha, tu vai também aprendendo coisas para fazer adaptações, né? E eu acho que o grande insight que trago, assim, e para você que está nos assistindo, é uma tendência da gente olhar, eu falo a gente porque tanto empresário, funcionário, colaborador, líder dentro da empresa, parece que só a gente tem aquele problema. Parece que só a gente tem. Recentemente aconteceu, né, no caso, num treinamento de liderança, e aí foi lá, entregamos uma atividade, né, é uma dinâmica que as pessoas iriam aplicar o que elas tinham acabado de aprender. Então, é uma dinâmica lá que ia ter que aplicar. E tinha uma história ali, né, naquela dinâmica.
de uma situação na empresa. A pessoa leu e disse assim, nossa, isso aqui foi muito fácil, porque acontece todo dia lá na empresa, parece que tu tava lá dentro. Daí ela, antes de terminar, né, pra eu falar alguma coisa, ela disse assim, ou será que todo mundo tem os problemas iguais? Falei, Fica. Nossa, achei que era só nosso que acontecia. Então, assim, são problemas de pessoas, são problemas, às vezes, vai ter lá de engajamento, problema de, sei lá, diversas situações ali, correções que elas, parece que só eu tenho, mas não. Não, tá ali. E aí, por isso que muitas vezes traga essa lição, né, de assim, você resolveu um problema sozinho. Aconteceu esse problema, putz, mas eu tenho esse problema, só eu tenho esse problema, vou ter que resolver sozinho. Não é só tu que tem esse problema, um monte de outras pessoas têm. É só conectar com as pessoas certas. Com certeza. Ter essa troca. Bem isso. Sim. E sabe que nessa dos problemas, eu, nos últimos tempos, tenho dividido um pouco mais nas minhas redes esse outro lado do empreendedorismo, né? Os perrengues, tudo que a gente passa. Porque, às vezes, a pessoa acha que é mil maravilhas, né? Que o empresário é lá, lindo, maravilhoso, que senta na sua cadeira e não bota a mão na massa, né? E aí, eu comecei a mostrar esse outro lado. E eu fiquei impressionada como as pessoas ficam em choque, que é assim, que é assim, sabe? Então, e eu sou muito de colocar a mão na massa, tá? Eu gosto, isso, juro, me deixa feliz fazer tudo isso. Então, essas feiras que eu participo, a gente já foi para Blumenau, para Balneário Camboriú, eu vou, monto stand, faço acontecer, eu que converso, volto sem voz, volto acabada, mas é muito gratificante. Eu gosto dessa parte, sabe? Eu acho que isso é uma missão que importante, tá? Você está fazendo de mostrar esse outro lado, porque eu tenho uma questão que eu dei uma saturada das mídias sociais. E muitos amigos, muitas pessoas me cobram uma maior presença, mas acabei não indo. E talvez seria um negócio para poder fazer e também ajudaria bastante. Difícil o tempo para tudo, né? Só isso. Porque às vezes a pessoa pode estar, e eu vejo isso muito comum, às vezes empreendendo pelos motivos errados, com a expectativa errada. E aí a expectativa errada é a regra, é a fórmula para a frustração. Né? A gente só se frustra quando uma expectativa não é atendida. Né? Então, assim, sei lá, marcamos para gravar o podcast e eu não apareci. Pô, tu se preparou para vir, tem uma expectativa, eu não vim, frustrei a tua expectativa. Então vem a frustração. Então, uma expectativa errada, ela é a fórmula para a frustração. Então, quando eu vou para isso, olhando que não, vai ser um mar de rosas e tal, a expectativa é errada. Quando tu vai para empreender, achando que tu vai trabalhar menos, expectativa errada. Eu vou empreender para não ter chefe, expectativa errada, o cliente é teu chefe. Outra frustração nesse caminho que tu tá falando é também te comparar com algo que não existe, né? Exato. Que é o que mais tem nas redes sociais. Sim. Porque tu vê só um lado, só o que a pessoa quer mostrar, aí às vezes tu acaba te comparando com isso. E aí tu te frustra por algo que, né, nem é real. Nem é. Eu lembro quando tive uma temporada, eu morei 1 ano nos Estados Unidos. Eu tinha me formado na engenharia. Perdão. Me formado na engenharia, mas eu estava muito frustrado lá com o trabalho e tudo mais. Eu dei umas sortes no trabalho, tá louco? Empresas que não pagavam, assim. Eu estava meio frustrado, falei, cara, vou para os Estados Unidos. Sempre quis conhecer, eu vou lá estudar inglês, passar uma temporada lá. Eu fui, e lá eu era dog walker, né? Que passeava com o cachorro, né? Então, dog walker. E aí, eu passei 3 meses era na Califórnia e 9 meses em Nova York. E eu tava sempre ali no Central Park, então daqui a pouco nevava, aquelas paisagens maravilhosas, lindas, né? E eu batia umas fotos, na época era Facebook, né? Eu lembro da minha mãe falando assim, nossa, mas tem lugar lindo ali. Eu falei, não, eu só mostro os lindos, né? Bem isso, Mas tem, se tu quer que passe 1 mês só batendo foto em lugar feio, tem, né?
E essa é o retrato da mídia social, né? Tu tá mostrando aquilo que tu quer mostrar. Então, às vezes, só mostrando... São fotografias, são pinceladas de momentos. E aquele momento não retrata o filme inteiro. Retrata as fotos, né? É um exercício para a pessoa fazer toda vez que ela resolve se comparar com algo das redes sociais. Mas será que é isso mesmo? A pessoa não tá mostrando tudo, né? Pra não ficar frustrada, porque senão tu vive numa busca que não existe, né? De um empreender perfeito, sem esse outro lado. Eu acho que essa análise, e aí é importante, né? Porque entender realmente quais são os motivos para fazer, porque realmente haja motivação, né? Para fazer, haja esforço e tudo mais, e ter esse alinhamento. E eu acredito, tá? Outra coisa que eu acho uma grande... Durante algum tempo eu achava que era algo ruim, mas hoje eu vejo que é a melhor coisa que existe, que é o seguinte: tu não saber o que o futuro reserva. Por que eu acho isso? Porque, cara, sempre... Eu tenho certeza que se eu soubesse o que o futuro reservava nesse caminho, talvez eu nunca tivesse empreendido. Porque é uma jornada que altos e baixos e... Bom, se a gente for começar a falar dos perrengues, a gente passa o dia inteiro falando. Mas talvez, será que lá atrás, olhar, assim, pô, será que vai valer a pena? Porque a gente nunca sabe quando que o negócio vai começar a dar um retorno, quando que vai chegar no estágio que a gente quer, quando que tal coisa. Nunca sabe, é uma incógnita, é um ponto de interrogação. E se esse prazo for longo, tu paga o preço? Se tu sabe ele. Então, por isso que eu vejo que assim, o não saber, eu acho que hoje é um grande presente. O não saber. Porque o não saber é assim, cara, um dia por vez. Um dia por vez. Um dia por vez. Um dia por vez. Esse dia chega. Então, eu acho que isso é uma reflexão importante, né? Olhar, pô, ter a expectativa bem alinhada, cuidar muito de... Hoje as mídias nos proporcionam ter muita informação. Porém, às vezes, informação incompleta, né? Você tá falando. E às vezes, nessa expectativa, a gente sai do trilho. Sai do caminho. Às vezes, até conectando com o que tu trouxe antes, né? Às vezes, pô, sair de uma rede de farmácias, às vezes, pro status da empresa, é ruim, né? Mas se eu só me preocupar com o status, né? Exatamente. E a saúde? E a saúde dela. Então, é poder dar uma... afastada nisso, conseguir olhar as coisas no aspecto mais prático, né? Porque senão a gente pode estar fazendo coisas que só vão pro meio externo, ou ainda tirar do foco. Eu acho que a quantidade de informação que se tem hoje é muito fácil para tirar a gente do foco. Muito. E eu acho que tem que estar sempre olhando para a missão e os valores que tu quer passar com a empresa. Ver se tu segue impactando a vida das pessoas, que esse é o mais importante, né, para a empresa. Tenho certeza que a empresa só é uma empresa de sucesso quando tu impacta positivamente a vida das pessoas, né? Então, eu acho que sempre fazer esse exercício de voltar e rever se tu tá atingindo os teus objetivos. Com certeza. Estamos chegando no finalzinho do nosso episódio. Antes de encerrar, né? Passa rápido, né? Passa rápido, né? Passa rápido. Ó, se inscreve aí no nosso canal, se inscreve, ativa a notificação para sempre receber quando tem um episódio novo. E para encerrar, uma última pergunta. Leti, sabendo o que tu sabe hoje, tudo que tu passou para chegar até o estado atual hoje, se pudesse voltar no tempo, lá no começo da jornada tua, o que tu faria de diferente? Eu tenho medo de dizer que eu faria algo diferente e essa decisão não fazer com que eu esteja onde estou, tá? Então me dá um pouco de medo. Eu acho que grandes decisões eu teria feito tudo igual, tá? Porque foram elas que me fizeram chegar onde estamos hoje. Algumas pequenas coisas, mas básicas, assim, né? Que a gente pode fazer diferente. Mas eu teria começado no momento que eu comecei, do jeito que eu comecei.
Porque isso que fez a trajetória da Reiskin ser como ela é. E se eu não tivesse passado por toda essa fase das redes de farmácia, de outras tentativas e erros, de fornecedores que não deram certo, eu não teria essa bagagem, esse aprendizado, né? E uma hora tu vai ter que passar por isso. Então, acho que tudo, cada fornecedor que não deu certo, dinheiro rasgado, tudo é válido. Legal. Os erros para ti servem como um aprendizado. Com certeza. E eu não gosto também da pessoa ficar se vitimizando. Ai, eu fiz aquilo que não deu certo, sabe? Porque aí não serviu como aprendizado. Maturidade é lidar com a consequência dos nossos atos, né? Exato. Então, justamente, às vezes a gente paga com o dinheiro, a gente paga com o esforço, mas só adquire maturidade lidando com a consequência dos nossos atos. E uma frase, tá, que eu tenho usado muito no meu dia a dia, nas coisas da Reiskin que às vezes não dão certo, que eu aprendi com o meu noivo se não tem como resolver, resolvido está, né? Às vezes a gente fica querendo de todas as formas, ou fica mal, né? De que certa situação querer mudar de qualquer forma. Mas se não tem como resolver, bola pra frente, é isso. Vamos ver as outras alternativas que temos aqui. E é isso. Que legal. Ótimo. É verdade. Ótimo. Leite, deixa tuas mídias sociais da Reiskin aí, pessoal, poder seguir, né? Reiskin é Reiskin BR. O site é www.reiskin.com.br. Entrega para todo o Brasil. Tem até cupom de primeira compra para conhecer os produtos. E o meu é Leite Carrera no Instagram. Maravilha. Muito obrigado pelo teu tempo, por essa troca, aprendizado. Muito bom. Passou voando. Exatamente. Adorei o nosso papo. Valeu, gente. A gente se encontra no próximo episódio. Até mais. Isso aí. Obrigada.